tá, pessoal? Vamos lá. Ó. A gente vai construir um algoritmo que lê as 50 alturas de estudantes e mostra no final a média das alturas e a quantidade de pessoas com altura abaixo de 60. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui. A gente vai criar aqui ó, um scanner, que muita gente na prova ainda não estava conseguindo fazer isso. E a gente precisa, vamos lá, vamos criar uma variável aqui inteira, que vai ser nosso tamanho, ok? Eu vou testar com tamanho 5, porque se funcionar com 5, vai funcionar lá com 50, ok? Então, assim, eu preciso ler as alturas, ok? Então, eu preciso aqui ó, de um float, altura. Outra coisa, se ele quer a média das alturas, eu preciso soma altura, que comece com 0. E o total de pessoas é fixo, né? Que é exatamente aquele tan ali. Bem, eu preciso de um contador para saber quantas dessas pessoas têm altura abaixo de 1,60, ok? Então, vou botar aqui, ó, int contador. Bem, essa questão se resolvia com a estrutura for, né? Então, quem não lembra, se você der aqui um for, Ctrl barra de espaço, você pode chegar aqui ó, e escolher as opções, tá? Então, aqui meu for, ele vai até o quê? Tan. Por que tan? Tan vai servir para contar aquelas 50 pessoas, que naquele caso ali eu vou trabalhar com 5 para testar. Então, em cada passagem aqui do for, eu vou perguntar o que a pessoa... Podem responder, estou gravando, não tem problema não. Perguntar a altura, exatamente. A gente vai perguntar a altura. Então, vamos lá. Altura é igual a tc.nextFloat, porque a altura aqui vai permitir números reais. Pois bem, para cada altura lida, a gente já vai somar essas alturas, porque em algum momento a gente vai ter que dizer qual é a média das alturas, certo? Então, soma altura é igual a soma altura mais altura. Beleza? Eu defini média? Não, né? Então, eu vou logo definir aqui média. Ó. Média começa com 0. Beleza. Então, assim, a princípio, para resolver só a parte da média, era a única coisa que a gente precisava fazer. Lembrando que média, no final, vai ser igual a soma altura dividido por tan, que é a quantidade de pessoas que eu li a altura. Isso resolveria essa parte aqui, ó. Mostrar a média das alturas. A segunda parte quer dizer o seguinte: a quantidade de pessoas com altura abaixo de 1,60. Então, eu tenho que inicializar aqui meu contador com 0, que eu vou partir do pressuposto que não tem nenhuma pessoa com altura abaixo de 1,60. Então, aqui embaixo, eu poderia perguntar se aquela altura que eu acabei de ler é menor que 1,60. Se isso ocorrer, vou botar um comentário aqui, fim do if, que é uma boa prática para vocês não se perderem. Eu vou dizer que contador mais, que é incrementar o contador, beleza? Feito isso, o que é que eu fiz? Nesse trecho aqui, pessoas com menos de 1,60 estão aqui. Contador de pessoas, certo? Então, vamos lá agora. Vamos agora imprimir na tela aqui as mensagens, né? Sysout, Ctrl barra de espaço, a média das alturas, e agora aqui, média, não é isso? E agora o outro é sysout,
lá, espera que eu vou resolver. De pessoas abaixo de 1,60. 1,60. Aí aqui é contador. Só fazer essa correção aqui, né? Fechar aqui. Isso. Pronto, né? Vamos aqui rodar. Ó, lembrando que a gente está testando aqui com 5 pessoas, mas no final das contas, vou digitar algumas alturas aqui, né? Ele aceita a vírgula aqui, né? 1,60, 1,70, 1,55, 2 metros, 1,90. Só lembrando, a gente tem quantas pessoas aí com altura abaixo de 1,60? 2, não é isso? Não, na realidade uma, né? Que é 1,55. Beleza. A média das alturas ele vai fazer a conta lá. Então, o total de pessoas com a altura abaixo de 1,60 é 1 e a média das alturas é 1,75. Um detalhe, como no enunciado da questão falava e altura de 50 pessoas, no final da avaliação era só trocar aqui, onde tem 5, por 50. Pessoal, a gente vai retomar agora aqui a gravação com a questão da prova tipo 2. Construir um algoritmo que lê o sexo de 30 estudantes e mostra o total de pessoas de cada sexo. Então vamos lá, primeira coisa aqui, vou criar um contador aqui, ó, int cont m, que vai contar o masculino, começa com 0, int cont f vai contar o feminino, ok? Mostrar o sexo com mais pessoas. Uma das variáveis que a gente vai ler aqui é sexo, que é do tipo char, né? Então, qual era o melhor caminho aqui da gente trabalhar essa questão? Tinha 2 caminhos possíveis, né? Aí tinha um caminho possível que era fazer com if, e tinha outro caminho possível que era fazer com switch case. Era esperado nesse aí fazer com switch case. Então vamos fazer o seguinte, quantas pessoas a gente queria ler o sexo? 30, né? Eu vou fazer aqui com 4. Int tan igual a 4, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer aqui o for Ctrl barra de espaço. E aqui eu só vou trocar esse trechinho aqui, né, do autocompletar dele e vou botar tan. E vou ler o sexo. Lembrando que se a gente vai ler um char, a gente tem uma conversão a fazer, não é isso? Sysout. E muita gente na prova se bateu, mas teve gente que acertou. Digite o sexo. Eita. Então aqui, ó, sexo vai ser tc ponto nextline ponto. Isso, que a gente vai pegar somente o primeiro caractere. Esse bloquinho aqui está dizendo que eu só vou pegar a primeira letra. Feito isso, eu preciso usar uma estrutura para testar que sexo foi digitado. Então, eu vou aqui trabalhar com switch. Ok? Ctrl barra de espaço, ele vai sugerir aqui, ó. E eu vou aceitar essa sugestão dele. Minha variável é sexo. E o primeiro valor que eu vou testar é se é feminino. Ok? Então, assim, se for sexo feminino, o meu contador lá do sexo feminino vai ser cont f mais. Só isso. Uma outra possibilidade era ele ser do sexo masculino. E aqui eu apenas vou trocar aqui, ó. Vai ser M. E meu contador aqui vai ser M. Aí você poderia perguntar, Jorge, eu tenho um problema aqui. Se a pessoa digitar o F maiúsculo, F minúsculo, então você vai tratar aqui no case, F maiúsculo, vai fazer o mesmo comando. E case masculino com M maiúsculo, ok? Então ele faria o contador, bonitinho. E aqui o default é o seguinte, se não for do sexo masculino ou feminino, eu vou dar aqui, ó, um sysout
dizendo que foi inválido. Isso. Ok? Eu já fiz contar aqui dentro, ó. É sempre bom aqui, ó. Eu abri o switch, ó. Onde ele fecha, tá vendo aqui esse quadradinho ao redor? Ele já está sugerindo que fechou ali, ó. Fecha o switch. E aqui encerra o for. Fecha o for. Vamos lá. Eu já contei o masculino, eu já contei o feminino. E aí eu pedi que nessa questão você dissesse qual o sexo que tem mais pessoas, não é isso? Então agora no final eu só vou comparar os contadores. If conte masculino é maior que conte feminino, eu vou dizer sysout o sexo masculino teve maior contagem. Vou só imprimir aqui o conte M só para dizer quanto foi a contagem. E se não, eu vou copiar aqui, só vou mudar o sexo, tá? Numa prova você ganharia tempo, vocês que reclamam tempo. Feminino. Tá. Ele fala que é importante computar os sexos inválidos, né? Então eu tenho que ter um contador aqui também de conte. Eu vou botar aqui de inv, que é do inválido. Então aqui, onde eu dei a mensagem, eu vou ter um conte inv mais, né? Vocês perceberam que quando eu selecionei essa variável, ele marcou que ela é uma variável válida aqui em cima. Isso é uma dica que o Eclipse ele nos dá, certo? E agora eu vou dizer aqui, ó. Na realidade eu pedi para contar ou informar no final. Vou dizer, ó, sysout total de sexo inválido informado. Vou botar aqui, ó, conte, ok? Tá. Se eu não digitei nada errado aqui, deu certo. Se eu não digitei nada errado, né? Vamos testar aqui agora. E aí vocês vão me ajudar na contagem. Vou digitar aqui sexo masculino, feminino. E vou botar 2 inválidos, tá? Dois inválidos não, né? Que o meu TAM é 4, né? Então vamos lá. Sexo masculino teve maior contagem, que foi 2, não é isso? E o total do sexo inválido informado foi 1. Tá, gravando. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai precisar de ler o número, né? Então, aqui, int num, que eu vou ler o número. E eu vou determinar aqui também o seguinte. Eu preciso da soma dos divisores, que a soma é 0. E a média, que vai começar com... Não vou botar média aqui não, porque média pode dar um float, né? Média, vou inicializar com 0. Bem, o que é diferente nessa questão das outras? Aqui agora, eu não preciso... Meu for, ele depende do número que eu digitar. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar aqui é o número, né? A gente tinha feito isso na sala de aula aqui, repetindo. Informe um número. Como ele é inteiro, vai ser num igual a tc next int, ok? Pronto. E agora esse num, se nas outras questões eu usava o tam para percorrer o for, vai ser esse número agora aqui, tá? For contra o barra de espaço. E aqui, ó, se nas outras questões a gente estava fazendo com
com tan, agora aqui vai ser com num. O que é que é diferente agora? Nosso objetivo, uma vez lido o número, é determinar os divisores. E aí, numa das provas, a questão 1 de uma das provas, não lembro qual era, também perguntava se o número é divisível por outro, alguma coisa desse tipo. Então, vamos lá. Ó. If num, que é o número que você leu, dividido por i igual a 0, significa que é divisível, né? Mas aí vocês vão detectar um probleminha, certo? Primeira coisa, meu i pode começar com 0? Não. Porque na primeira vez que ele passa, ele vai tentar dividir por 0. Então, esse é um problema. E se eu não dividir por ele mesmo, ele não vai contar a divisão por ele mesmo. Então, pronto. Feito isso, esse número é divisível. Então, assim, ó, vamos agora somar o divisor, que vai ser soma, que é igual a soma, mais o i. Porque o que é o i aí? Na primeira vez ele é 1, na segunda vez ele é 2, na terceira 3, 4, etc. E a gente vai testar se cada um desses números anteriores a ele é um divisor, ok? Feito isso, a gente somou, fez a soma. Vou já dar uma mensagenzinha aqui informando que i é divisor, né? Sysout. O número, vou botar aqui, ó, mais i, mais é divisor. Ok? Aí ele vai aparecer lá na mensagem que aquele número i é divisor. Toda vez que eu aceitar, pronto. Bem, qual o problema aqui? Se lá naquelas questões que a gente estava usando o tan, para calcular a média, o tan era fixo, aqui tem um problema. Eu preciso também contar os divisores. Então, eu vou botar aqui, ó, contador igual a 0, que ele vai contar quem são os divisores, ok? Então, já vou botar aqui, ó, contador mais. No final disso tudo, e aí, ó, apenas relembrando a dica, botei o mouse aqui, onde é que está encerrando? Onde está encerrando aqui o for, aí você poderia comentar, fim do for. E aqui, ó, esse aqui é do if, tá vendo? Jorge, isso é uma bobagem. É uma bobagem que na prova você se perde, acaba perdendo a questão, porque só porque você não comentou e se perdeu lá. Eu só posso exibir a média dos números aqui fora. Então, média vai ser igual a soma dividido pelo contador. Ok? E, finalmente, eu vou dar um sysout. A média é... Vou botar aqui média, né? Gente, eu vou testar com um número baixo aqui, até para não ficar rodando muito tempo, tá? Vou testar com o número aqui 4. Os divisores de 4 são 1, 2 e 4. Então, tem que ter 3 divisores, ok? Então, vamos lá. Informe o número 4. 1 é divisor, 2 é divisor e 4 é divisor. Aí tem um problema. Como eu peguei um número inteiro e dividi por outro número inteiro, se você parar para observar aí, essa soma aqui deu 7. Quando ele dividiu por 3 divisores, ele aproximou para o inteiro mais próximo, que no caso é 2. Então, lembrando que existe um truque para resolver essa questão, que é você chegar aqui e botar, ó, ok? Eu expliquei isso na sala outro dia e vou dar uma ênfase aqui, que é a questão do cast, que ele converte um tipo em outro, ok? Vamos informar o mesmo número aqui, 4. E agora deu a divisão certa, ok? Então, a gente está resolvido aí. Então, assim, a pergunta de Larissa foi o seguinte. Essa divisão aqui representa o quê? É o número, que é o num, dividido por i. A pergunta é o seguinte, o resto da divisão, aqui, ó, o resto da divisão de num por
e é 0, é isso que eu estou perguntando. Porque se isso acontecer, eu sei que eles são divisíveis.